Você sabe o que é controle interno? Na sua prefeitura, em seu município? Então hoje o nosso assunto é o controle interno na prefeitura da sua cidade. Na sua prefeitura, futuro prefeito, futura prefeita. Quem define que cada prefeitura tem que ter um controle interno é a Constituição Federal. Não é um ato de decisão, de vontade sua, prefeito e prefeita. É um ato obrigatório na Constituição. E onde é que isso está na Constituição Federal? Está no título 4 da Constituição Federal, que fala sobre a organização dos poderes. A seção 9 da Constituição Federal, do título 4, ela fala sobre fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Olha só, fiscalização contábil, financeira e orçamentária. E o controlador interno é aquele cidadão, aquela cidadã que dá o parecer sobre a sua execução orçamentária. Isso está onde? Nesse título 4 da Constituição Federal? No artigo 74. O artigo 74 diz que o poder executivo, legislativo e judiciário tem que ter o seu controle interno. Porque quem é o controle externo desses poderes? Os tribunais de contas dos municípios, do Estado e da União. TCM, TCE e TCU. Esses tribunais de contas, eles estão ligados ao poder legislativo, que em última instância é quem fiscaliza a execução orçamentária de todos os outros poderes. Então você é obrigado, pelo artigo 74, a ter o seu controle interno. E qual o papel do controle interno? É fazer cumprir as regras do orçamento. Fazer cumprir o que você prometeu na campanha. Porque eu disse a vocês que o que você promete na campanha, que é o plano de governo, futuramente vai se transformar no PPA. E o artigo 74, inciso 1º, ele diz logo de cara: cabe ao controle interno avaliar o cumprimento das metas do PPA e execução dos programas, está vendo? Então não adianta você prometer coisas mirabolantes se você não vai executar. Já teve presidente da República que só executou 40% do que prometeu no PPA. Teve prefeito que cumpriu 20%. E o controle interno? Certamente ficou omisso. Eu tenho certeza que ficou omisso. Porque ele tem que mostrar ao Tribunal de Contas, aos órgãos de controle externo, como é que está se dando essa execução orçamentária. Cabe ainda o controle interno. Artigo 74, inciso 2º, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, olha só, gestão orçamentária, financeira, patrimonial de todos os órgãos da administração. Orçamentária, se o orçamento está sendo cumprido corretamente, legalmente, então tem que ser feito. Financeira, se eu não estou pegando dinheiro de um órgão para jogar para o outro, nós já vimos aqui que não pode, só com autorização do Poder Legislativo. Patrimonial, se eu estou jogando patrimônio público na lata do lixo, se eu tenho imóveis abandonados, cabe
ao controlador interno informar isso ao controle externo, que é o Tribunal de Contas do município. Não é dedurar o prefeito, não. É até aliviar a barra do prefeito, porque quando se omite é muito pior. Diz assim, olha, tá ruim, mas nós vamos melhorar. Nós vamos tomar atitudes para melhorar. Esse é o seu papel, controlador interno. Informar sobre a execução orçamentária, financeira, patrimonial de todos os órgãos. Quantos patrimônios do município estão abandonados, jogados? E o que é que o controle interno avisou ao controle externo, que é representado, no caso dos municípios, pelo TCM, Tribunal de Contas dos Municípios? Cabe ainda ao controle interno deliberar sobre operações de crédito. Eu já falei aqui sobre operações de crédito. Se está pagando adiplentemente, se está cumprindo tudo que foi acordado. Aval, garantias. O que é que o Estado pode dar em garantia e pode não dar, senhor controlador interno? Quais são os casos que eu posso dar em garantia? Receitas públicas. Você está vendo quanta coisa tem que saber para ser controle interno? Controle interno não é só aquela pessoa da sua confiança, de dentro de sua casa. Pode ser essa pessoa? Pode, sim. Mas tem que conhecer de gestão pública, porque senão ele vai ser um péssimo controlador interno. E junto com a prestação de contas tem que ir o relatório do controle interno. E eu digo, sem medo de errar, que 90% dos municípios quem faz os relatórios são os contadores. Não disse nada, viu? Mas vamos para frente. Apoiar o controle externo no cumprimento de sua missão. Artigo 74, inciso 4. Olha só, apoiar o controle externo no cumprimento de sua missão. Quem é o controle externo? O Tribunal de Contas dos Municípios. Então, quando vai a prestação de contas, eu tenho que fazer meu relatório e dizer o que é que tem certo e o que é que tem errado. Porque senão, ele também vai ser responsável por as irregularidades que venham a ocorrer. Certo? Então, preste atenção. Se extrapolou o pagamento de pessoal, informe no seu relatório. Diga que ultrapassou, mas que você vai reduzir nos 2 próximos quadrimestres, como reza o artigo 19, 20 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Informe tudo isso no seu relatório. Então, senhor prefeito, senhora prefeita, candidatos a vereadores, a Câmara de Vereadores é um órgão, é a instância final. A Câmara de Vereadores só aprecia a conta se ela é rejeitada pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Então, a contabilidade, a Câmara de Vereadores é o órgão final. Só quando há rejeição, o controlador interno é de uma importância fundamental. Outro detalhe que diz a Constituição Federal no seu artigo 74, qualquer cidadão pode apontar irregularidades na administração pública. Qualquer um, qualquer associação, qualquer sindicato pode oferecer denúncias ao Tribunal de Contas do município, se for recursos federais, ao Tribunal de Contas da União. Fique atento, porque a população pode denunciar, pode fazer a denúncia, ok? O controlador interno tem que entender tudo de Fundeb para saber onde é que o prefeito pode gastar o dinheiro do Fundeb. Dizer, prefeito, isso não faça porque não pode. Tem que saber tudo de saúde, de onde deve ser aplicado. Ele não é médico, mas ele tem que entender de onde deve ser aplicado os recursos da saúde, até para contrariar os médicos, até para dizer aos médicos que não pode
Senão os prefeitos é que vai ficar inelegível. Ele tem que entender tudo de aplicação de todas as receitas. Onde é que eu aplico o dinheiro da CID? Onde é que eu aplico o dinheiro da ADN-PN? Eu tenho que saber tudo isso. Como é que eu posso aplicar o dinheiro da assistência social? Tá vendo, senhores e senhoras, controladores e controladoras? Eu tenho que sentar e estudar muito sobre gestão. Eu tenho que entender de gestão e ler diariamente este livro aqui que poucos brasileiros leem, a Constituição Federal. Não seja um controlador qualquer, seja o melhor controlador. Prefeitos, prefeitas, não escolha o controlador, aquele que anda do seu lado o tempo todo. Escolha um controlador que também saiba lhe contrariar. Saiba lhe dizer que aquilo não pode, sob pena da senhora e do senhor ficar inelegível. Escolha um controlador que entenda e domine o assunto, e não aquele que diz amém e vai lhe tornar inelegível. Este é o controle interno. Este é o nosso objetivo, formar pessoas para a boa execução da administração pública. E uma boa administração pública começa por um bom controle interno. Este é o assunto que eu queria tratar hoje com vocês, controle interno. E o nosso próximo assunto é um assunto complicado para o Brasil da atualidade, porque nós vivemos momentos de pandemia e podemos constatar como a nossa saúde é frágil, como a saúde brasileira está na UTI. Nos aguarde. No próximo assunto nós vamos discutir sobre saúde. Prefeitos, prefeitas, venha com a gente. Venha entender de gestão pública e seja a melhor prefeita do Brasil, seja o melhor prefeito do Brasil. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.